A Igreja do Carmo, localizada numa das mais movimentadas ruas de Coimbra, vai este ano reabrir ao público. Está há 9 anos encerrada por motivos de segurança. É um dos 5 monumentos onde, por esta altura, decorrem trabalhos de restauro e reabilitação promovidas pela Direção Regional de Cultura do Centro. Em 2013, a Igreja do Carmo, em Coimbra, fechou as portas ao público por motivos de segurança. A abóbada que suporta o coro alto começou a ceder e o risco de queda obrigou a suspender as cerimónias religiosas que aqui tinham lugar todos os dias. 9 anos depois, começam as aguardadas obras. Retirar o pavimento do coro alto, retirar o enchimento que a abóbada tem por cima, para podermos realmente observar como é que ela está e depois, com um trabalho muito delicado, com uma estrutura por baixo, com macacos hidráulicos, a estrutura vai ser puxada para cima. E vamos retirar a estrutura de escoramento que temos neste momento, voltar a ter o coro alto e o coro baixo como eles originalmente eram e abrir a igreja. Os trabalhos começaram em setembro do ano passado. Numa primeira fase, foi retirado o cadeiral em madeira que ocupava as paredes do coro alto e escondia a verdadeira profundidade das fissuras do edifício. Achamos que elas podem ter sido fruto de um sismo, de qualquer movimento da fundação que existiu em tempos. Elas estão consolidadas, estão estabilizadas, não nos provocam problemas de segurança neste momento, mas são um ponto frágil do edifício. Portanto, nós vamos também fazer umas pregagens na parede que permitirão que, em caso de eventos futuros, a parede possa manter-se íntegra. Mas antes de mais é preciso salvaguardar tudo o que possa sofrer com a atividade de restauro, em particular os azulejos. Também apresentou alguns problemas de conservação. Como nós vamos fazer carotagens, vamos furar as paredes para fazer as pregagens, vamos provocar vibrações e, portanto, nós tivemos que proteger, pôr-lhe uma película, um facing, portanto, é uma proteção numa tela, numa gaze, que nos permitirá que eles não se destaquem quando começarmos a ter vibrações. As obras deverão estar terminadas em setembro. O investimento ronda os 200 mil euros, dos quais 15% são comparticipados pela Ordem Terceira da Penitência de São Francisco, que detém o edifício desde 1841. Mas há muito mais a fazer na Igreja do Carmo. Desde toda a parte da azulejaria, da parte de cima do coro alto, bem como o órgão existente, e depois também toda esta estrutura aqui do altar-mor, toda a requalificação do altar, da sua azulejaria, e mais tarde a iluminação, tentar angariar os fundos através dos fundos comunitários, através de conseguirmos conciliar visitas também guiadas e aí talvez consigamos alguns apoios, algumas verbas. O edifício, classificado como Monumento Nacional, faz parte do conjunto de colégios da Universidade de Coimbra, construídos a partir do século XVI. O colégio foi fundado em 1542, a igreja data de 1597. É mesmo um ícone do Renascimento em Coimbra, portanto, a sua estrutura, esta abóbada pétrea de volta perfeita, não é? Este quase semi-esfera que nós aqui temos em cantaria, em abóbada de caixotões, é absolutamente representativa deste estilo. Construída na movimentada Rua da Sofia, a igreja passa por vezes despercebida ao cidadão mais apressado. No entanto, não é demais dizer que a Igreja do Carmo faz parte do conjunto arquitetónico reconhecido como Património Mundial da Humanidade pela Unesco. E a propósito da recuperação de monumentos que está a ser levada a cabo em Coimbra, falamos agora com Susana Menezes, diretora regional de Cultura do Centro, que se junta a nós através dos estúdios da RTP Coimbra. Muito boa tarde, obrigada por estar connosco. Acabámos de ver um dos exemplos do que está a ser feito para reabilitar o património na região centro. Ao todo, quantos monumentos vão ser intervencionados? Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. No âmbito das intervenções do Centro 2020, portanto o programa operacional aqui da região centro, sob a nossa alçada direita temos 8 intervenções espalhadas por toda a região. Portanto estamos a falar de um investimento superior a 4 milhões de euros.
Dizer em todo o caso que isto não esgota completamente as intervenções, uma vez que estamos a acompanhar cerca de 57 obras que se realizam um bocadinho por toda a região no âmbito do projeto de financiamento coordenado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional para a Reabilitação do Património. Aqui em Coimbra, concretamente, temos 5 grandes intervenções. O caso da Igreja do Carmo talvez seja o mais emblemático, porque falamos de uma belíssima igreja que está encerrada ao público há 9 anos, por força das condições de segurança que não nos permitiam esta abertura e, portanto, tem inerente a devolução de um património riquíssimo e extraordinário, quer do ponto de vista do seu valor cultural e histórico, quer do ponto de vista do seu valor arquitetónico, devolvê-lo à cidade e devolvê-lo à fruição pública. De resto, todas estas intervenções têm um contexto muito amplo, no sentido em que, sendo a missão da Direção Regional de Cultura a salvaguarda e a preservação do nosso património, nos vai permitir aumentar os níveis de preservação e de salvaguarda do património cultural da região centro. Estamos a falar de um investimento de que ordem? Peço desculpa que eu não percebi. Estamos a falar de um investimento de que ordem? De que ordem? Sim, no total das intervenções sobre a nossa alçada são os tais 4 milhões de euros de investimento, sendo que 2 milhões de investimento ficam aqui na cidade de Coimbra, com as intervenções na Sé Nova, na Sé Velha, na Igreja do Carmo, que acabamos de ver, mas igualmente no Mosteiro de Celas e no Mosteiro de Santa Clara a Velha. Portanto, isto são investimentos que o mais baixo ronda os 200 mil euros, precisamente na Igreja do Carmo, e o mais elevado anda na ordem dos 650 mil euros. Temos depois o caso da Sé de Viseu, que tem um valor de investimento superior a 1.400.000 euros. E este é um investimento totalmente custeado pelo Estado português ou também por fundos comunitários? Não, todos estes investimentos estão inseridos no âmbito do Programa Operacional Centro 2020 e, portanto, tem uma comparticipação europeia de 85%, sendo a contrapartida nacional os 15% pagos, em alguns casos, integralmente pelas verbas da Direção Regional de Cultura, em que assumimos integralmente os 15%. Em outros casos, estabelecemos acordos e pagamos metade da contrapartida nacional. E no caso da Igreja do Carmo, a responsabilidade está sob a tutela de pagamento da contrapartida nacional, da tutela do próprio monumento. Susana, vou-lhe pedir que aguarde um pouco. Vamos ver uma outra reportagem sobre melhorar as condições de acesso aos monumentos, conservar e valorizar. São as palavras-chave deste conjunto de candidaturas aprovadas pelo Programa Operacional de Centro 2020. No total, estão investidos cerca de 2 milhões de euros no património conibricense. Coimbra Património Mundial pela Unesco, da Baixa à Alta da cidade. A Sé Nova pertence ao colégio estabelecido pela Companhia de Jesus em 1542, foi o primeiro da ordem em Portugal e o maior que existiu na cidade. Ou o Colégio das 11.000 Virgens, como também era chamado, que faz, de facto, parte integrante do conjunto de colégios que foram construídos no século, a partir de 1537, quando Dom João III traz a universidade definitivamente para Coimbra. A igreja é concluída em 1598, a fachada fica terminada já no século XVIII e, apesar de ser o elemento mais recente do edifício, é no exterior que se concentram as obras de restauro. Uma fachada inteiramente em pedra, foi toda limpa, portanto ela tinha problemas de crostas negras provocadas pela sujidade, pela poluição, pelos pombos, pelos animais que vão pousando e pequenas zonas onde havia pedras que se tinham fraturado. Para além disso, há uma série de outros trabalhos em coberturas que têm sobretudo a ver com impermeabilizações e com reparações pontuais do sistema de drenagem de águas. No interior nós temos pouca coisa, vamos reparar as fixações de uns anjinhos que estão na abóbada do cruzeiro. A intervenção representa um investimento de 415 mil euros, tudo aponta que esteja concluída no próximo mês de março. Para a mesma altura, prevê-se também a conclusão das obras no Mosteiro de Celas.
Terá sido fundado no ano de 1221, pertencia à Ordem de Cister. É um mosteiro cisterciense feminino que tem a primeira igreja construída de raiz em Portugal num mosteiro deste género. Há igrejas mais antigas, mas não construídas de raiz, e que tem uma característica muito assinalável. É uma igreja de planta centralizada, portanto ela é redonda, não é uma característica muito comum e nós podemos observá-la aqui. A igreja foi sendo decorada ao longo do tempo, sobretudo nos séculos XVII e XVIII. Na sacristia encontramos um retábulo, em pedra de Ançã, atribuído a João de Roão. Aqui o trabalho foi subtil e delicado. Nós estamos a falar de um retábulo que será é século XVI, entre 1528 e 1550 talvez, e portanto o que se opta por escolher é sempre meramente conservativo e assume-se todas as intervenções ao longo do tempo como parte da história desta peça. E o que resta é isto. Temos um retábulo que tem alguns apontamentos de cor aqui e ali, que se vê que tem lacunas, mas tudo isso faz parte da história da peça. Foram também feitas intervenções nos azulejos, nas decorações a talha dourada e nas pinturas com o marmoreado. Nós somos responsáveis por perpetuar não só o elemento físico, os materiais físicos, como a parte imaterial de memória. O Mosteiro de Celas entra agora em trabalhos de engenharia civil. O investimento ultrapassa os 270 mil euros. Em Coimbra, há mais 2 empreitadas a decorrer, obras de conservação e restauro, essenciais para preservar o património material e imaterial da cidade. Retomamos então agora a conversa com a Diretora Regional de Cultura do Centro, Susana Menezes, que está nos estúdios da RTP Coimbra. Estas intervenções pretendem reabilitar e conservar um património único, mas querem também atrair mais turismo a estes monumentos. Precisamente, aliás, todo este processo de salvaguarda, conservação e restauro do nosso património está profundamente associada à capacidade dos territórios de se tornarem mais atrativos, quer cultural, quer turisticamente, e, portanto, fazem parte de uma estratégia mais ampla dentro dos diversos municípios, associada inclusivamente a um conjunto de ações de natureza imaterial que passará por programações culturais e artísticas após a abertura, mantendo por conseguinte, por um lado, a preservação da identidade, da história e da memória dos lugares, por um lado, mas por outro, criando condições para que esses territórios se tornem apetecíveis. Nós sabemos que o turismo cultural é, obviamente, uma das propostas mais qualificadoras e qualificantes para a indústria e, portanto, ter bons níveis de preservação dos nossos monumentos nacionais é parte integrante da estratégia de recuperação, inclusivamente, que se preconiza neste momento para o nosso país e que é absolutamente fundamental. E a cultura também aqui tem naturalmente um papel a desempenhar particularmente importante. Muitos destes monumentos esperaram vários anos para serem recuperados. Era apenas uma questão de falta de verbas ou faltava uma visão mais abrangente do potencial turístico deste nosso património? Eu penso que a visão estratégica para o território, de certo modo, terá existido quando da sinalização deste conjunto de intervenções na região centro. Portanto, teria existido. O que neste momento estamos, enquanto entidade regional, a procurar fazer é uma visão estratégica mais ampla a 10 anos. E, portanto, preparamos o ano passado a Estratégia Regional de Cultura 2030, que pretende precisamente apoiar a região nas decisões que tem que tomar no próximo quadro comunitário de investimento, portanto no quadro plurianual 2021-2027. Dizer-lhe que, inclusivamente, decorrente dessa estratégia, a Direção Regional de Cultura está a desenvolver neste momento um plano estratégico de requalificação dos museus da região centro e tem em preparação também o plano estratégico de requalificação do património cultural.
que pretendem ser instrumentos de dimensão regional, um olhar macro sobre as necessidades da região, de modo a que o próximo quadro comunitário ou quaisquer outros instrumentos financeiros possam efetivamente dar resposta às necessidades que ainda temos. Até porque o património não se faz uma vez, faz-se sob responsabilidade de todas as gerações, a nossa e todas as que nos irão seguir, com toda a certeza. Claro, certamente que sim. Muito obrigada, a doutora Susana Menezes, por ter estado connosco. Obrigada eu.